A avareza. Entramos na casa de Ribamar. Ele ainda estava doente e todos os filhos ali se encontravam. Já vivendo mais no mundo espiritual do que no plano físico, Ribamar dizia à esposa: "O que eles estão fazendo aqui? Não vou aguentar dar de comer a filhos, mulher, genro e netos. Manda, Maria, eles irem para suas casas e me deixarem morrer em paz." "Mas, Ribamar, eles são nossos filhos. Sei disso, mas o dinheiro é meu. Não o dou para ninguém." "Meu Deus, não fale assim." O médico chegou para vê-lo e ele logo quis saber: "Quanto o senhor está cobrando?" "Não estou cobrando nada, sou seu amigo", respondeu o médico. "Ainda bem, não tenho dinheiro para nada." "Desculpe, doutor", pediu-lhe a mulher. "Acho que é a doença." Ribamar ouviu o barulho de um prato que quebrou e se zangou. "Maria, vai ver quem está quebrando nossas coisas. Faz comprar outro." Maria correu até os familiares e pediu que não fizessem barulho. Aquela mulher sofria tanto com a usura daquele homem que dava pena. O dinheiro era todo com ele. Ela jamais tivera conta conjunta. Até o pão era contado. E quando precisava comprar remédio, ele perdia as noites e reclamava, querendo que o deixassem morrer, pois era preferível a morte do que gastar dinheiro em vão. "Henrico, não acredito no que estou vendo. Como pode alguém ser tão avaro?" A mulher lhe trouxe uma canja. Ele, embora muito mal, estava a contar os pedaços de galinha. "Quantos frangos você gastou nessa canja?" Maria não respondeu. Ele nem podia comer e, como não o fez, falou: "Coma o meu resto, pelo amor de Deus, não jogue nada fora." Ribamar dormia e acordava, sempre preocupado com o dinheiro. A mulher lhe falou: "Vamos chamar o padre." "Não, não quero, ele vai cobrar uma nota." "Padre não cobra." "Não quero, porque se ele inventar de cobrar, eu não pago, e não quero morrer devendo a ninguém." "Maria, não quero uma flor sequer, elas custam caro." "O caixão eu quero o mais barato, nada de gasto, e depois não paguem para rezar missa. Quem morre não precisa de nada." Quando Maria saiu do quarto, contou para a família. O filho Alberto falou: "Revolta-me vê-lo tão apegado ao dinheiro, mesmo sabendo que vai morrer. Ele nos privou de tanta coisa. Para eu estudar tive de trabalhar, e assim mesmo ele ainda me pedia dinheiro." A outra filha falou: "Você, mamãe, é que me ajudou escondido, porque ele sempre dizia: para que investir na educação de filha mulher? Ela vai para outro homem e eu não terei o meu dinheiro de volta. Ficamos tristes, porque ele vai sofrer muito no inferno." "Meus filhos, não falem assim, seu pai é bom." "Bom, mãe, os coitados dos empregados nunca comeram o que a gente comia." Esqueçam, esqueçam, vamos cuidar dele." "Quantas vezes eu vendia jornal, garrafa, porque queria lhe dar um vestido. Os seus eram cheios de remendos", disse-lhe Alberto. "Pelo amor de Deus, esqueçam os erros de seu pai. Lembrem-se de que ele é um bom homem." Recordei-me do Eclesiástico, capítulo 4, versículo 36. "A tua mão não esteja aberta para receber e fechada para dar." Capítulo 3, versículo 34. Deus contempla aquele que exerce a caridade e lembra-se dele para o futuro, e no tempo da desgraça encontrará um apoio. Capítulo 4, versículos 1 a 3. "Filho, não prives o pobre da tua esmola, e não apartes dele os teus olhos. Não desprezes aquele que tem fome, nem exasperes o pobre na sua necessidade. Não aflijas o coração do pobre, e não difiras dar ao que está em angústia." Capítulo 14, versículos 9. "O olho do avaro não se sacia com uma porção injusta, não se fartará enquanto não tiver consumido e secado a sua vida." 12. "Lembra que a morte não tarda, e que te foi intimado o ir para o sepulcro, porque é decreto deste mundo o ter infalivelmente de morrer." 13. "Faze bem ao teu amigo antes da morte, e estendendo a mão, dá esmola ao pobre, segundo as tuas posses." 16. "Dá e recebe, e santifica a tua alma." 17. "Pratica a justiça antes da tua morte, porque na sepultura não se encontram alimentos." A caridade é o único caminho que nos leva a Deus.
Coitados dos avaros, eles não sabem o que os espera. A mulher de Ribamar dava-lhe toda a assistência, e logo o padre chegou. Não pude conter o riso, quando Ribamar, abrindo os olhos, falou: Seu padre, quanto o senhor cobrará para me benzer? Filho, eu nada cobro. Se sua esposa quiser, vai ofertar o que puder à paróquia, que por sinal está abandonada, precisando dos seus fiéis para consertar o telhado. As paredes precisam ser pintadas. Mulher, pode levar embora o padre. Eu não preciso de reza, ainda mais quando tenho de pagar. Ribamar, por favor, eu nada quero a não ser ajudar a paróquia. Seu padre, eu não vou mais precisar da sua paróquia, pois eu vou morrer. E depois meu dinheiro foi ganho com muita luta. Por que o seu padre não faz o mesmo? Só rezar missa, fazer casamentos e batizados não dá dinheiro. E a sua igreja tem de ruir, porque ninguém mais cai nessa de ajudar. Hoje salva-se quem pode economizar. Por favor, Ribamar, você está ofendendo o senhor padre. Deixe, minha filha, isso é normal no estado dele. O padre começou a orar e Ribamar relutava. Por favor, eu não quero. Fala, mulher, que eu não vou pagar. Ele pode fazer as suas rezas, mas não verá um só tostão meu. O padre, cumprindo sua tarefa, orou por Ribamar e ele adormeceu. Henrico falou: o apego ao dinheiro faz tão mal à alma que o ridículo nem é percebido. Maria foi levar o padre até a porta e quis lhe dar alguns trocados para a obra da igreja. Ele sorriu e lhe falou: Irmã, eu orei em nome de Jesus, e ele nada deseja receber, a não ser seu amor. Maria sorriu sem graça, mas aliviada. O dinheiro naquela casa era alvo de discussões. Ela quase não pegava nele. O que o papai já aprontou? Perguntou Alberto. Ofendeu o senhor padre. Disse que não pagaria a visita dele. Meu Deus, que vergonha! Que vergonha nada, toda a cidade conhece o seu pão-durismo. Ele até é conhecido como Ribamar Mão Fechada, disse a filha. O povo de língua grande, falou Maria. Nisso todos ouviram um grito. Era Ribamar que lutava para não deixar o corpo. Naquela cama, um homem que só guardou dinheiro sofria com a morte e debatia-se para permanecer no corpo físico. Com os olhos arregalados, disse: Saiam daqui, suas assombrações. Odeio a alma do outro mundo. Prudêncio criou vergonha e veio me pagar? A sua família mudou da cidade com a sua morte, dando-me prejuízo. Venha cá, dê-me o meu dinheiro. Prudêncio dizia palavras amigas, mas Ribamar era um espírito difícil. Nem a sua mãe foi capaz de acalmá-lo. Ele relutava em desencarnar. Lembrei-me de O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 3, questão 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. E Ribamar, mesmo com seu corpo expulsando o perispírito, lutava para não deixar a matéria. Julgava-se seu dono absoluto. Os familiares desencarnados tudo faziam por ele, mas por ser tão apegado às coisas que lhe pertenciam, ele dizia ser mais forte do que a morte. Notamos que os laços, embora desatados, ainda permaneciam junto ao corpo físico, e o espírito de Ribamar não só sentia as dores do físico doente, como não queria dar o salto para o mundo espiritual. Eu já estava ficando nervoso em presenciar tanta agonia. Mesmo com Ribamar dificultando o socorro, toda a equipe empenhava-se para que ele se desprendesse, porém o seu espírito vencia, e ainda junto ao corpo, sem desejar partir, assistia a tudo o que ali se passava. As lágrimas de Maria, o silêncio dos filhos, nora e netos. Quando Alberto procurou o dinheiro para o enterro, Ribamar gritou: Não lhe dou o direito de abrir meu cofre. Como soube o segredo? Não sabia ele que Maria, a submissa mulher, sempre lhe furtava alguns trocados para ajudar os filhos. Que desespero daquele espírito, quando viu sobre a cama
todos os seus documentos, dinheiro, talões de cheques. Aí a família se inteirou do quanto ele guardava nos bancos. Alberto sorriu, falando à mãe: Dona Maria, acabamos de ganhar na loteria. Oh, meu filho, não fale assim. Eu queria era o seu pai junto de mim. Esta foi a única hora em que vimos Ribamar derramar uma lágrima. Naquele momento, ele constatou que aquela mulher silenciosa e humilhada lhe queria muito, mas ficou uma fera quando Maria pegou o seu melhor terno para vesti-lo. Não façam isso, não façam isso. É a minha melhor roupa, e na terra vai se estragar toda. Henrico, por favor, não vão fazer nada por esse pobre espírito? Sérgio, fazer o quê? Ele reluta em ser ajudado, mas ele vai ficar deitado sobre o corpo que logo irá apodrecer. Outra equipe virá tentar tirá-lo. Graças a Deus, coitado, ele só foi avaro. Luiz Sérgio, o avaro, é um dominador. Ele desespera a família. Na sua casa não há paz. Ele se julga o dono de tudo. Os empregados são maltratados. Geralmente, eles pegam crianças pobres para criar como escravas, sem colégio, desdentadas, com roupas velhas, rasgadas e sujas. Enfim, são tratadas como bichos. E você ainda acha pouco? Desculpe, Henrico, mas eu julgava que o avaro só fosse pão duro. O avaro, quando fecha a mão, é porque há muito tem o coração fechado. De tudo e de todos ele reclama. É um ser de difícil convivência. A esposa é tratada como débil mental. Tudo o que fala é criticado, pois ele é o amo e senhor. Estávamos ainda no quarto quando entrou uma irmã lindíssima, que falava mansamente, tentando ajudar Ribamar. Mas ele me recordou a criança que sobe na árvore e a mãe lhe diz: desce que você vai cair. E ela responde: não desço, não desço. Aquele espírito recém-chegado exalava perfume por onde passava, mas o apego de Ribamar era mais forte do que o amor daquela irmã. E assim vários outros tentaram retirá-lo dali. Percebi que os laços que prendem o espírito à matéria não haviam voltado para o perispírito, porquanto, em uma desencarnação normal, tranquila, eles vão se enrolando nos centros de força. É como se fosse uma carretilha recebendo de volta os fios. Mas os de Ribamar estavam soltos, e muitos deles bem juntos ao corpo de carne, e ele julgava que tinha vencido a morte, apesar de não estar se sentindo bem. Seu corpo foi levado pela funerária para ser arrumado. Mesmo não colocando as flores no caixão, uma rosa foi posta em suas mãos. Ele estava furioso, gritava muito. Eu não estou morto. Maria, tira-me daqui. Eu não quero esse caixão. Ele deve custar uma nota. Por favor, Alberto, tira esses homens daqui. Seus urubus, vocês estão abusando de um homem debilitado pela doença. Deixa-o sarar, quebro cada um ao meio. Ficou tão cansado que adormeceu. Outra equipe tentou retirá-lo. Ele acordou e recomeçou a gritaria. Nem Deus foi poupado. Ele vai ser enterrado junto ao corpo, Henrico? Parece que é o que vai acontecer. E poderá sair quando quiser? Temo que não. Aí irá demorar mais tempo. Posso ir embora? Para mim basta. Acho que para meus leitores também. Henrico olhou-me com aquele olhar, e então falei: está bem, eu fico. Seja tudo o que Deus quiser. Luiz Sérgio, o capítulo 3, parte 2ª, questão 165 de O Livro dos Espíritos, diz: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. E no comentário há a resposta: muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses, e até de muitos anos. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes
e não percebe por que elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até ao completo desprendimento do perispírito. Quem desejar saber mais, leia todo o comentário relativo à questão 165, aconselhou Henrico. Assistimos ao desespero de um espírito apegado à matéria, que não desejava ser ajudado. Ficamos até o enterro de Ribamar, que estava furioso porque algumas pessoas lhe levaram flores, enquanto que Maria só podia enfeitar sua casa com flores de plástico. Que absurdo, num país miserável como o nosso, jogar dinheiro fora. As flores apodrecem tão ligeiro. No momento em que viu as velas, ficou indignado. Quero saber quem vai pagar tudo isso. Eu é que não vou. Por falar em vela, ri muito ao saber de uma história contada à médium. Havia um homem tão avarento que, na hora do seu desencarne, quando a mulher acendeu uma vela para colocar em sua mão, mesmo desencarnado, ele tentava apagá-la para não deixá-la queimar. Pensava, para que queimar dinheiro? Vela custa caro. Outro também contou que o velho pai era tão avarento que, ao perceber que ia desencarnar, pediu para a mulher vesti-lo e, com dificuldade, colocou todo o dinheiro nos bolsos. Na hora em que o estavam velando na capela, notaram que ele tinha os bolsos cheios. Um dos filhos falou à mãe: papai está tão pesado levando esse dinheiro que vou trocar com ele. Dou-lhe um cheque e fico com o dinheiro. E assim o fez. O coitado do Ribamar não teve tempo de levar o que possuía para o túmulo, e ali estava ele junto ao corpo de carne, sem querer deixar no plano físico tudo o que julgava ainda ser seu. Na capela, onde quase todos os presentes só falavam mal de Ribamar, ninguém, nem Maria, lembrou-se de fazer-lhe uma oração. E os tarefeiros desencarnados precisavam tanto. Aproximei-me de Ribamar e perguntei: não está cansado de ficar aí? Não acha melhor ficar com a gente? Ele me olhou com um olhar de deboche. Quem é você, garoto? O que faz aqui? Não o conheço. Tem razão, você não me conhece, pois eu sou um espírito que deseja ajudá-lo. Cai fora, estou farto de ajuda. Cada ajuda é um trocado que sai. Quando ia me retirar, ele me chamou e falou baixinho: sabe quanto ficou esta palhaçada? Fingindo ignorar a que ele se referia, indaguei: que palhaçada? Esse enterro que a minha família me encomendou. Será que ela pensa que morri? Pensa não, você morreu, e acho melhor você dar no pé. Já está aproximando-se o seu enterro, e não vai ser nada agradável ficar trancado no túmulo. O que você está dizendo, moleque? Você acha que eles irão enterrar-me vivo? Acho, daqui a pouco. Olhe ali a tampa do caixão. Logo, logo, eles vão fechá-lo. E depois não adianta gritar. Todos irão embora e o irmão ficará sozinho com essa flor que está em sua mão. Não brinque com coisa séria. Não é brincadeira, não. Há quanto tempo os amigos espirituais estão tentando tirá-lo daí e você não quer? Na hora em que você estiver no túmulo e as baratas, as formigas passarem pelo seu corpo físico, você não vai gostar nada. Henrico me chamou. Luiz, o que está fazendo? Nada, só batendo um papo com Ribamar. Quando eu voltava para junto de Henrico, Ribamar começou a gritar: tire-me daqui, que vá para o inferno o meu dinheiro, as minhas 100 casas, as minhas lojas, as minhas aplicações. Eu nada mais quero, só não quero, meu Deus, as baratas a me roerem. Tenho horror a elas, e de ratos tenho pavor, socorro, socorro, socorro. Gritava olhando a capela. Só então percebeu que estava sozinho, que nada do que acumulou na terra iria fazer-lhe companhia. Novamente estava Ribamar rodeado de irmãos que tudo faziam para desprendê-lo do físico. Estava difícil. Aí alguém, como se tivesse percebido o que se passava na parte espiritual, começou a rezar o terço e muitos o acompanharam, o que deu condição de Ribamar se desprender da matéria. Fui saindo devagar. Nunca tinha visto coisa igual. E tive vontade de gritar para os encarnados: a caridade é o único caminho da salvação. O avarento é escravo do próprio corpo. Henrico alcançou-me e quis logo saber: o que você fez para que Ribamar mudasse de ideia? Nada, só lhe falei o que o esperava mais tarde. Sabia, Henrico, que ele tem pavor de baratas e de ratos? Luiz Sérgio, não me diga que você lhe fez medo. Enlacei seu ombro. Que nada, medo não, eu lhe causei pavor.
Você acha certo isso? E você, Henrico, acha certo o coitado sofrer junto ao corpo físico? Ele ainda vai sofrer, pois a sua casa mental está doente. Dos males, o menor, não acha? Gosto muito de você, menino Luiz. Não cresça. Só as crianças têm puro o coração. Os dois irmãos de aprendizado sorriam e Pamela indagou-me: Luiz, você ficou com medo de vê-lo ser enterrado junto ao físico? Medo não, fiquei meio receoso, pois Deus não criou ninguém para sofrer, e nós aprendemos que nascemos e vivemos para ajudar-nos uns aos outros. Nós, abraçados, cantamos: fonte de luz, de amor e paz. Assim é seu caminho, amado Jesus. Em cada parada existe alguém de mãos estendidas para receber. E a gente vai sem compreender que é Jesus que vem até nós para nos socorrer. E junto a ele vamos caminhando, levando o evangelho, levantando do chão o velho, o mendigo ou qualquer irmão. Fonte de luz e paz, assim é seu caminho, amado Jesus.